Bem, meus amigos, então, boa noite aí mais uma vez. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, que estão prestigiando aqui o nosso trabalho, né, que é um trabalho de formiguinha, um trabalho contínuo, né, difícil, né, dá trabalho de organizar e nós organizamos para vocês, né? Se não tiver o público apoiando, esse trabalho não tem razão de ser, né? Então, são vocês, né, são os membros da Casa da Pesquisa Operacional que mantém a roda girando, né? Então, sem a ajuda de vocês, a gente não consegue seguir adiante, né? E agradecer também ao Davi, ao mestre Davi aí, por estar nos apoiando, prontamente se disponibilizou, né, a dar esse mini curso, né? Então, a aula vai ser hoje e na próxima quinta-feira. Serão duas aulas, né? Opa, muito obrigado aí, mestre Davi. Sensacional. Muito legal mesmo. Então, e aí eu achei, né, muito pertinente esse mini curso aí que o Davi vai dar, porque, embora muita gente não saiba, né, mas tem tudo a ver com pesquisa operacional, né? Porque o tempo todo a gente trabalha quando se fala com a questão estatística, né? Quando se fala lá, quando se fala no controle de um processo, né? Dentro do conceito de qualidade, nós temos que um processo, como o Davi já vai falar, né? Nós temos um bom processo quando a variabilidade dele é controlada, né? E quanto menor a variabilidade, melhor o processo, né? Tanto é que em qualquer país do mundo, você sabe que você pode ir no McDonald's que você vai comer praticamente o mesmo sanduíche, né? Vai fazer o mesmo lanche. Estou no Marrocos, não sei como é que é a comida, vou no McDonald's, porque lá não tem. Mestre, isso é uma das curiosidades que eu tenho. Você já comeu lá fora? É o mesmo gosto aqui É o do... mesmo. É? Eu já É? visitei mais de 50 países. Em todos Não os. muda em Caramba, nada. legal. Tá? Pelo menos a meia dúzia que eu comi, exatamente o mesmo gosto. Mesma coisa. Mas por quê? Isso é Legal. estatística pura. Isso é o que o Davi vai falar aí agora, né? O cara ele conseguiu controlar a variabilidade, a curva normal dele, de uma tal maneira que todos saem iguais, né? E esse é o conceito japonês de qualidade, né? É a redução da variabilidade. Quanto menor for a variabilidade do processo, melhor é esse processo. Quer dizer que esse processo está controlado, não tem surpresa, né? O produto pode ser uma porcaria, mas você sabe a porcaria que você vai comprar. Ah, eu acho aquele lanche uma porcaria. Mas ele é assim. Você já sabe o que vai encontrar. Não tem lugar que tem lanche bom, outro tem mais molho, outro menos molho. Não tem. Todos são iguais. Aqui no Japão, na França, qualquer lugar, né? Então, quer dizer, esses conceitos estão, na verdade, é o que eu falo, nessa separação que nós temos de PO, qualidade, PCP, logística. É uma separação meramente didática, porque, na verdade, está tudo interligado, né? Está tudo, as ferramentas, os conceitos, estão todos relacionados, né? Não tem muito como fugir. Quando você começa a se aprofundar mesmo nos temas, você vê que, né, tá tudo interligado. Eu vou passar algumas informações aqui iniciais, mas eu não vou falar tudo, porque como já são todos membros, né? O que eu tenho de importante aqui para falar? Todo mundo de casa. Bem, todo mundo já sabe também do nosso canal no YouTube, né? Bem, hoje, então, eu fechei aí as datas aí da semana apocalíptica, né? A quinta semana da pesquisa operacional vai ser a semana do apocalipse Excel. Vai ser de 28 O chão vai tremer, hein? a 2 de julho. Arrepiar os cabelos.
Vai ser uma semana apocalíptica. Só. Espero que o YouTube não saia do ar, né? Pô, essa só a galera, pô, vai pegar todo o fluxo da rede. Não, a coisa mais basiquinha deve ser eu, que eu vou explicar como é que resolve coisa no Excel que não dá para resolver no Excel. Vai ser a semana do apocalipse Excel. Né? Que mais? Que mais de importante aqui que eu tenho, recado que eu tenho para dar para vocês? Isso aqui nós já falamos, né? Então já falei aqui que a aula do Davi vai ser hoje e na quinta-feira que vem. E talvez isso aqui que nem todo mundo saiba ainda, né? Então, a partir da semana que vem, nós teremos aí os primeiros passos com a pesquisa operacional e a ciência de dados. Então, teremos aí uma semana de atividades também. Então, o Leandro, que está aí presente, vai abrir, falando sobre o método das P-medianas. Depois, o Andrei vai falar em estruturação de problemas, com um quadro de tomada de decisões. Foi a pesquisa de mestrado dele. Depois, teremos o tenente-coronel Marcelo Zawadzki, que ele é professor lá da United States Air Force Institute of Technology. É o ITA dos Estados Unidos. Se o ITA do Brasil, se o ITA do Brasil já escolhemos, você imagina o ITA dos Estados Unidos. Né? Então, ele é professor de lá, do ITA de lá. Os slides vão sair voando, rapaz. Então, o Coronel Zavades, que é professor... Vai abrir a semana. Parabéns, Leandro. Não é qualquer um que abre o evento, não. Então, bola, parabéns. Coloca mais pressão, não, porque eu estou nervoso, cara. Então, o Coronel Zavades, que é professor lá do ITA, lá nos Estados Unidos, estará aqui conosco. Né? Depois, a Lana vai falar, ela é engenheira de produção, ela fez parte da graduação dela nos Estados Unidos, e aí ela vai passar o bizu como é que você consegue fazer um mestrado, uma graduação, um mestrado sanduíche, faz parte aqui, parte lá. Né? Caraca, tá muito chique o negócio, hein? Então, como é que você consegue internacionalizar a sua formação acadêmica? Né? E aí, na sexta-feira, eu vou fechar com o Tiago. Né? Então, teremos aí uma semana de atividades, repleta aí de atividades. Aí acabou a grana, né? Vou chamar esse pessoal todo aí, pagar o Leandro, né? Pô, acabou tudo aí, pessoal. Vai ter que me chamar mesmo, não tem jeito. Só que eu vou mandar o link aqui para vocês, porque se não acontece igual aconteceu da outra vez. Professor, quero participar, mas o Simpla ele tem um limite de inscrições, eu não consigo abrir mais. Então, acaba que se você não se inscrever, você acaba ficando de fora. Né? Então, já se inscrevam para depois não ficar de fora. Né? Já mandei para todo mundo, então vou mandar agora de novo. Então, tem que se inscrever, porque senão depois você não vai conseguir entrar. Tá? Então, era isso. Esses eram os recados que eu tinha para dar. Né? E, deixa eu botar aqui. E, mais uma vez, aí, Davi, obrigado aí pelo apoio. Tá? E vamos lá, a casa é sua. Perfeito. Obrigado, professor. Boa noite, pessoal, oficialmente. Em algum momento, se eu fechar aqui, como eu falei, está chovendo aqui em Recife e normalmente a internet ela fica... Mas se for o caso, eu fecho aqui só o vídeo e a gente segue. A ideia hoje foi partir o conteúdo em duas partes. Aí a gente entendeu que hoje a gente faz uma parte mais teórica e na segunda etapa aí a gente vê a parte de matemática e aplicabilidade no Minitab. Né? Eu agradeço aí, professor, a confiança aí, e eu vi que a forquilha foi grande em ter convidado o professor Éder, que agora, se eu mentir, eu me lasquei, né? Se eu mentir agora, então eu acho que isso aí foi Que isso. O professor fez Estamos isso todos aprendendo aqui. A importância de colocar uma métrica secundária é justamente essa. Nada, Mas só vai lá. ser jogado pro Thorzinho só dele. Só isso. Que isso, Thorzinho é um amor, que isso. Vocês puderem só confirmar Vocês isso. falam isso só porque ele está com quase 98 quilos. Vocês só me confirmam aí. Eu não vou mais olhar o chat, eu não tenho duas telas aqui, mas caso seja, vocês podem abrir aí, com a permissão do professor,
abrir o microfone, como a gente sabe que a casa tem essa participação aí ativa, né? Então, vocês, qualquer momento, aí pode fazer uma interferência sem problema algum. Então, a ideia hoje é falar de um método de estabilização de processos, né? A gente normalmente fala CEP, e, portanto, ser falado, e como a gente estava conversando anteriormente, antes da aula, é que a gente banaliza os termos, né? E acaba tendo consequências danosas que, querendo ou não, isso repele, principalmente na indústria. O professor Éder tinha conversado que a banalização do termo, às vezes, do uso da estatística dentro da indústria. Muitas vezes a gente não bem aceito dentro da indústria simplesmente porque o cara diz, não vem inventar aqui na linha. E normalmente é justamente isso, não é a matemática que vai resolver o problema, mas sim o que você faz da matemática, né? Então, hoje a gente queria abordar essa parte aí de aplicabilidade, entendendo o conceito, mas focado aí na prática mesmo. Então, a gente vai falar um pouco de CIPOC, né? Metodologia aí, entender processos. A gente vai falar do que é crítico ou do que agrega valor ao cliente, já que o professor até mencionou aí o caso do hambúrguer. Então, foi muito oportuno. A gente ter conversado antes, funcionou, professor. O senhor deu a deixa direitinho e agora a gente vai aplicar. Falar um pouco de oportunidades no processo, entender comportamento do processo. Aí essa parte a gente já usa mais o Minitab. E, por fim, a gente vê parte de cartas de controle e a consequência como capabilidade, né? E aí eu queria interagir com vocês aí, só para a gente iniciar. Eu vou colocar um link aí no chat. Se vocês puderem responder rapidamente, já ajuda. A ideia é, de fato, você conhece o que é... Opa, deixa eu abrir aqui. O conceito de CTQ. Né? Vocês já ouviram falar nisso? Vocês sabem aplicar isso? Então, se vocês puderem responder aí, agora, somos 14 pessoas aí, né? Isso aqui. Já vou verificar enquanto vocês já estão preenchendo. Ele só perguntou se você conhece o conceito de... Só isso, só tinha uma CTQ. pergunta. CTQ. Que é crítico para a qualidade, né? Uhum. Aí é só responder isso, sim ou não. Só entrar no linkzinho aí, sim ou não, E acabou. rapidamente. Já respondi. Eu vou compartilhar aqui a área de trabalho com vocês, que é melhor. Professor, o senhor pode confirmar, professor, se está enxergando a tela? Estou enxergando. Estou enxergando. Perfeito. Deixa eu só voltar aqui. Temos 12 respondentes. 12 pessoas aqui que responderam, somos 14, né? Perfeito. Então, a gente vê que, pelo menos, vai ser aplicável aqui esse conceito aqui que a gente vai falar agora. Deixa eu abrir aqui. Está na minha tela, professor? Ou está na área? Tá, perfeito. Então, o professor tinha falado do caso da hamburgueria, né? Quando a gente fala de criticidade, o que é crítico para o processo, né? Qual é o conceito de CTQ? E aí vem à mente quando você, como usuário, né? Você vai entrar no site da Amazon e aí você quer comprar. Qual é a expectativa de um cliente, enquanto você, cliente, entra no site da Amazon? Que tipo de experiência? O que é relevante para você nesse processo? Se puderem abrir aí ou falar no chat, porque é a partir disso que a gente vai entender o conceito do que é relevante, né? Porque a partir do momento que você diz, eu quero praticidade, eu quero rapidez, eu quero preço baixo, essa resposta que você dá, a gente vai montar uma lista de requisitos, né?
qual é o perfil? O professor fala sempre aí de hambúrguer, então ele gosta. Qual é o perfil desse público que visita a McDonald's, Burger King? O que é que a pessoa está procurando lá? Comer muito, Cardápio de alto nível? comer muito e pagar pouco. Felicidade, mestre, felicidade. Felicidade? É. Ó, falar disso. Não, é isso aí, comer muito e pagar pouco. Então comece no abo. Então, baseado no que foi respondido, né, 100% das pessoas que votaram, ó, 100%, eles falam que está procurando custo. Se está procurando custo, a minha lista de requisitos importantes vai ser baseado em custo. Não vai ser experiência no atendimento, não vai ser agilidade, rapidez, não vai ser isso. Vai ser focado em custo. Agora, se o professor Éder diz, eu quero preço baixo e agilidade. Opa, se ele quer rapidez, então eu faço um desdobramento para custo e gero outra demanda que é para monitorar tempo. Porque nessa lista... Pode falar. O mestre Davi, o que você está comentando aí é um de dois testes que a gente precisa fazer sempre no modelo de simulação. Isso que você está fazendo é a verificação. O modelo responde o que o meu cliente está querendo saber, e a segunda é a validação estatística. Perfeito, show de bola. O interessante também sobre o McDonald's e o Burger King é tu ver que também ele foca numa classe social, né? Porque se você vê lá, antigamente o McDonald's, quando só existia McDonald's Bob's, né? Quem frequentava McDonald's Bob's era o pessoal que tinha o poder aquisitivo mais alto. O lanche não era barato, isso há 15 anos passados. Agora, com o advento das outras hamburguerias, hambúrguer artesanal e tal, a forma do McDonald's sobreviver no mercado foi o quê? Foi começar a migrar o pessoal de baixa renda. Então, mudou o perfil isso no Brasil, pelo menos, né? Mudou o perfil do usuário para atender outro público, né? Então, por isso que hoje visa o custo. E eu acho que com certeza teve grande estudo para ter essa mudança de foco também, né? É interessante porque o professor tinha falado aí de validação e eu sempre vejo o seguinte, a dificuldade que a gente tem de entender o contexto é que leva, às vezes, a alguns transtornos dentro da área profissional mesmo, acadêmica também. Não entender o contexto é fundamental para um problema mais sério. Então, você pensa que vai resolver um problema, simplesmente você vai arrumar mais um problema e não vai resolver o problema que está sendo trabalhado. Quando a gente fala em estruturação dos requisitos relevantes, eu entendo da seguinte forma. Aí o professor Leandro fala, Davi, é importante custo, agilidade, experiência do cliente. E aí a gente não conhece método de tomar decisão para ranquear quem é importante ou não, e a gente vai ter que descer de goela abaixo. Será que eu tenho disponibilidade, mão de obra, recurso para medir tudo ao mesmo tempo? Porque uma coisa é você medir, a outra é fazer aquela parte de análise, depurar e entender qual vai ser a saída, né? Que é a parte mais importante. Não é, vou fazer teste de hipótese, ok, com que objetivo? Qual é a saída esperada? Então, a gente tem que ter noção, quando a gente fala em mapear processos, primeiro, eu estou fazendo um filtro para entender o que é importante para eu entregar para o professor Éder, por exemplo. É importante custo, então eu vou montar a minha estrutura baseada nos requisitos voltados para custo. E aí eu montei um roteiro simples, compacto, de forma que você atrele ou você consiga deduzir que o que é crítico para a qualidade é na visão, na perspectiva do cliente. Então, é uma forma de você agregar. Ele vai perceber. Por exemplo, o professor Marcos tinha dito, eu quero pagar pouco. Ele não vai se importar ou ele não vai perceber se eu agregar lá sabor, experiência. Ele simplesmente vai olhar para o preço. Então, quando a gente monta a estrutura de valor, é para que o cliente perceba valor. É uma forma de você acender o farol naquilo que ele está dizendo que é importante. Então, a primeira etapa na criação desse roteiro é identificar o perfil do público-alvo. Qual é o perfil do professor Éder, do professor Leandro, do professor Marcos? Qual é o que é que eles entendem como valor, né?
Depois é simplesmente coletar dados. Comer muito e pagar pouco. Depois a gente vai ter que criar uma estrutura de coletar esses dados que a gente chama de voz do cliente. Eu vou dar ouvidos a uma pesquisa qualitativa, quantitativa, enfim, mas é uma forma de escutar a voz do cliente, né? Que é que ele está querendo vir falar. Porque a partir disso é que eu vou estruturar meu processo. Se a gente não fizer esse link do que o cliente espera para o meu processo, vai ter falha, vai ter problema, né? O que você vai fazer é perda de tempo, né? Ou vai gerar algum outro problema. Depois que a gente tem a entrada do VOC, né, da voz do cliente, agora eu vou simplesmente fazer o trabalho de análise. É transformar aquele discurso, custo, rapidez, agilidade, preço, e vai transformar aquilo numa lista de requisitos que vai simplesmente dar valor, ou o cliente vai entender que tem valor naquilo ali. Então, eu monto a estrutura de requisitos montada na sua voz, na voz do cliente. Porque qual é a importância disso no final? O que é que a gente espera? Vou escutar a voz do cliente, vou entender o que é crítico para a qualidade, né? O que é crítico nesse processo, dessa composição. E aí, com isso, agora eu vou estabelecer minha métrica. Todos conhecem o conceito de métrica, todos estão familiarizados aí com esse termo, métrica. Bom, pessoal, se vocês participarem aí, vai ser melhor, porque eu sempre vejo aí a Casa da Pesquisa sempre interagindo comigo esse boicote. Caramba, velho, eu sou recifense, vou ficar mal aí. Não faço não, velho. Não, mestre, tranquilo aí. Pode ir, vai de boa aí. É isso Bora, mesmo. Isaac é um dos que mais fala. Isaac, vamos lá. E aí o interessante é justamente isso, porque eu parto de um discurso semelhante a um planejamento estratégico. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de, por exemplo, baseado no BSC mesmo, e você pega a estratégia, eu quero ser a melhor empresa no segmento de... Né? Quero ser o melhor grupo de pesquisa operacional na América Latina, perfeito. Na América do Sul, perfeito. Como é que você vai fazer isso? Então, esse desdobramento, a mesma coisa parte aqui. Ó. Eu vou pegar um discurso do cliente, vou entender, vou tratar esse discurso para converter isso em métrica. Né? É o que a gente monta a estrutura de requisitos baseada em métricas, porque a gente vai medir. Né? Se vocês observarem, a segunda etapa do nosso encontro vai ser justamente pegar números e fazer a parte matemática. Mas se você vai simplesmente fazer a parte matemática sem entender um contexto, é simplesmente fazer gráficos e gráficos. Né? Não vai ter um link completo do que você espera de melhoria. Né? Porque, normalmente, quando a gente fala em mapeamento de processo, capabilidade, a gente está falando essencialmente de melhoria de processo. Né? Porque, me ajude o professor Éder, se você observar, essa parte que a gente está fazendo agora, ela vai fazer parte inicial do projeto, se a gente estiver usando o DMAIC, tanto na parte de definição, quanto na parte de medição inicial, porque eu quero simplesmente saber o meu status atual. Então, eu não consigo melhorar se eu não sei o meu status atual. Né? Essa é a ideia. Perfeito, professor. É isso aí. E aí eu coloquei um pensamento baseado no dia a dia mesmo, que a gente vê no ambiente de trabalho, é que o processo de estabilizar alguma coisa, algo, primeiro vai passar por entender quem é que está provocando, né? Instabilidade. Porque se eu também não conheço o cenário que eu vou trabalhar, que eu estou trabalhando, se eu não conheço essa composição, vai ficar muito difícil de tentar equalizar. É simplesmente semelhante a uma arritmia. Né? O cara chega com um problema no coração. Opa, o problema é no coração ou o coração simplesmente está acusando ali porque foi gerado por alguma outra coisa? Essa é a ideia. É causa raiz. O que é que eu devo medir? O que é relevante nesse processo? Né? Professor, e eu concordo com esse comentário seu em gênero, número e grau, tanto que eu sempre falo para os meus alunos, né? Você está com dúvida, você vai fazer uma melhoria de processo, você vai aplicar a metodologia DMAIC, você vai fazer Lean, você vai aplicar PDCA, por onde que você começa? Faz mapeamento.
Fazendo um mapeamento, você entende seu processo. Fazendo um mapeamento, você entende o que você não entende. Fazendo um mapeamento, você sabe fazer as perguntas. E 2 semanas depois, você virou especialista do processo. Porque você tem um monte de gente especializada na caixinha, Perfeito. mas ninguém que tem visão holística. Então, é exatamente isso aí. Esse é o lado ruim, professor, do analista que também vive de sala, né? Porque esse tema que a gente está conversando, ele é muito comum na área industrial. Eu sei que o grupo aqui é diverso, mas a área industrial ela tem muito disso, de se você não verificar em loco, você pode perder até mesmo numa atividade administrativa mesmo. Né? Burger King, por exemplo, a fila está demorando mais do que o normal. Opa, o que é que está acontecendo? Se eu fico simplesmente olhando para o número, certamente eu não vou encontrar uma resposta. Mas a partir do momento que eu vou para a fila, e aí eu começo agora a analisar essa composição, aí você diz, opa, o número de caixas é suficiente? Né? Os pedidos que estão saindo, será que tem algum problema no processo? Qual é o processo que está falhando nessa composição? Então, você começa a ter os porquês, não que você vai encontrar uma resposta. Né? Mais importante do que a resposta é você ter noção do seu processo. E aí, possa ser quando vier a resposta, venha mais assertiva, né? Do que ficar na tentativa e erro. E professor, daí você está mexendo Sim. com uma das minhas paixões, daí simula e fica tudo certo. Mas é interessante, professor, que a gente diz assim, vamos simular. Vamos simular o quê? Né? Quais são as entradas? Né? Não, mestre, de novo, o seu comentário está absolutamente... Não, eu entendi, professor, eu entendi. Porque muitas vezes a gente... Mestre, se não mapear no começo para entender o que está acontecendo, já era. Só se for um adivinho, né? Porque é muito importante porque o pessoal sempre, até no LinkedIn, eu brinco com isso, porque o pessoal pergunta assim, professor Marcos, qual é a parte mais importante da PO? Caramba, velho, se você não somar os elementos básicos ali da matemática, será que você vai evoluir para a parte algébrica? Se não conhecer a aritmética, então é muito difícil a resposta, mas é muito simples aqui nesse contexto. Se você não sabe o que você vai melhorar, como é que você vai avançar nas etapas? Então, a etapa inicial, que é essa que a gente está falando, é a base. Se não tiver essa base, você pode até pegar números, né? Como o professor Marcos ressalta, o papel e no PowerPoint vai descer fácil. Tudo vai entrar, tranquilo. Agora, qual é a saída esperada? E aí a gente agora vai falar... É aquilo, né, professor? Primeiramente, né, o pessoal fala muito hoje também de implantar o Six Sigma, o Lean Six Sigma, mas antes de você começar a implantar indicadores, você tem que saber o que medir. Para você saber o que medir, você tem que organizar a sua casa. Não adianta nada medir a bagunça. E as pessoas às vezes querem partir para... A tua empresa está na zona, está bagunçada, os seus processos estão todos desbalanceados, o cara, não, vou implementar o Six Sigma porque vai acabar com o meu problema. Só que, às vezes, primeiro você tem que organizar para depois você medir, né? Fala assim, primeiro e a gente vai ver isso na próxima aula, o passo fundamental para controlar processos é, no mínimo, que ele esteja estável, né? Ficou mudo aí. Oi, eu caí ou estou... Não, mestre, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, mestre. Você apareceu no mudo. Fiquei feliz agora porque Isaac tem participado aí. Pois, Isaac. Valeu. Então, vamos falar um pouco aí de CIPOC. Professor, só um comentário. Eu tive um professor Natália? na faculdade que toda aula, era professor de PCP, toda aula ele falava a mesma frase: eu não posso medir o que eu não posso controlar. Então, toda ferramenta que ele ensinava, ele vinha com a mesma frase. É uma verdade, não adianta ter processo. É uma frase do Deming. Exatamente. E ele frisava muito isso, porque não adianta você ter processo se você não sabe levantar os dados, fazer o mapeamento, né? E não adianta, não funciona. Ô, Natália, interessante um comentário e o número pelo número que o professor Éder tinha falado anteriormente. Veja só a situação. A gente estava falando lá do Burger King, demorou para atender? Não demorou. Vamos fazer o seguinte,
eu vou dar para o professor Marcos analisar os números, e aí eu dou uma planilha para ele com o tempo de atendimento individual, né? Cada atendimento, então, X1 um número, X2 outro número, enfim. E aí, uma base de dados lá, 100, uma amostra, população tamanho 100. Vamos lá, perfeito. E aí ele percebe a irregularidade de o camarada foi atendido com 4 minutos, outro com 2, um com 1, 30 segundos, enfim. E aí ele vai tentar montar a estrutura. Eu vou perguntar, professor, o seu processo é capaz? Ele está estável? Certamente ele não vai conseguir me responder, né? A partir do momento que eu saio do meu conforto e vou verificar a fila, eu vou entender que, em determinado ponto, tinham 2 pessoas atendendo, e no horário qualquer de almoço, de revezamento, saiu um caixa ou saiu um atendente, ficou apenas 1. Será que eu posso comparar o tempo que tinham 2 caixas ou com 1? Será que é adequado fazer isso? Então, o número pelo número não é possível ou não vai ser assertivo simplesmente porque você tem que entender o contexto, né? E a ideia de mapeamento de processo é justamente isso. Você vai planificar a sua ideia, né? Você vai reestruturar a base e começar a entender não só o número, mas entender o processo, a situação. Essa é a parte mais difícil de mapeamento, né? E aí, vamos agora para mais uma pergunta aí. Vou colocar lá no link novamente. Quero saber se você sabe aplicar. Eu não quero saber se você conhece, eu quero saber se você sabe aplicar o conceito ou a metodologia CIPOC. Vou colocar aí no chat aí, se vocês puderem já responder. CIPOC. Vocês estão vendo a minha tela ou estão vendo a apresentação? Na tua tela, as respostas. Perfeito. Está aparecendo a resposta. Respondido. 13 pessoas, 9 pessoas até agora. Somos 16. São 10. E professor Davi, ainda mais, né? Para a gente explicar para o gerente, para o diretor, o CIPOC é absolutamente fantástico. Quando você está fazendo uma análise Black Belt com DMAIC, companhia sangue no zóio, tem que ser pelo menos um VSM, porque senão você não chega no nível de detalhamento que você precisa para você enxergar as coisas. Vai abordar isso aqui, professor. O mapeamento é fundamental, não tem jeito. Aliás, essa frase que você colocou aí, que mapear é uma necessidade, assim, assina embaixo. Essa aqui. Não, acho que a próxima, isso aqui, ó, entender o processo é uma necessidade. Isso a gente faz com mapeamento. Pois bem, CIPOC, né? Muitas vezes a gente olha só para um acrônimo, né? Entre os fornecedores, porque se você observar essa composição de cada letra dela, ela vai expressar um fato, né? Por exemplo, quando eu olho para o supply, quem são os fornecedores que abastecem aquela minha composição, né? Quem são os elementos? Quantos fornecedores tem? Eu forneço cartucho de caneta, perfeito. Aquele corpo invólucro lá, quantos fornecedores são? Quem são? Então, qual é a ideia, por exemplo? Se eu tenho 2 fornecedores trabalhando na minha linha montagem de caneta, e aí eu tenho fornecedor Isaac, fornecedor Natália, e aí, quando eu monto na linha, quando está rodando, a especificação é uma só, né? Tanto para Leandro quanto para a Natália, e aí eu verifico o seguinte, quando eu rodo com o de Leandro, eu começo a ter alto índice de rejeição, de retrabalho. E quando eu vou para o fornecedor Natália, funciona normal. Opa!
Então, a ideia é que você comece a enxergar quem fornece nesse aspecto. Existe diferença? Quem são esses fornecedores? Então, entender essa dinâmica de composição de entrada é fundamental, né? Em seguida, a gente vem com os inputs. Ok? Quais são os recursos que eu utilizo, equipamentos? São 5 máquinas. Será que as 5 máquinas trabalham da mesma forma? O resultado, não da mesma forma, né? Mas se o índice de similaridade é alto, será que a saída que ela gera são semelhantes, as peças? A peça 1 com a peça 2, será que é semelhante? Então, a ideia é justamente de você começar a enxergar o processo baseado em composições, né? E aí depois eu venho para a parte de processo. Como é que funciona meu processo, né? E a gente vai fazer uma simulação, já que um dos requisitos mais gritantes aqui na casa operacional da pesquisa é que a gente, pelo menos, bote a mão na massa, né? Então, a gente vai fazer isso aqui para manter a tradição e eu não ficar mal com o professor, né? Então, como é que eu vou descrever o meu processo de forma resumida? Porque aqui a ideia é, de forma macro, eu quero que você me descreva o processo de solicitar um lanche. Eu vou comprar um lanche e aí eu chego no guichê, a partir do momento que eu tomo a decisão de ir comprar, eu vou ao guichê. Quais são as etapas que vão acontecer até eu pagar, pegar o lanche e ir embora? Então, você começa a entender quais são as caixas. Normalmente, a literatura aí, eles falam 5, 6 caixinhas aí de forma macro para você descrever, até porque você simplesmente quer ter uma noção superficial. E, em seguida, você vai começar a explorar. E aí, qual é a minha saída esperada, né? Qual é o objetivo desse processo? Qual é a finalidade de existência dele, né? Para que ele existe? Eu trabalho na secretaria de uma instituição e aí um aluno chega e faz uma requisição de uma declaração. O meu objeto de saída esperado pelo aluno é uma declaração na mão dele, no e-mail dele. Ok, mas por trás, o que é que acontece? Quais são as etapas, quais são os passos que, a partir do momento que você inseriu lá no sistema, vai acontecer nos bastidores para que saia aquela declaração? Então, isso é fundamental, você ter uma visão do processo, né? Porque é muito fácil você dizer assim, o prazo de emissão de uma declaração é 15 dias. Opa! Então, é um processo muito extenso, né? Vai checar na base de dados, vai ver se a pessoa faz parte, é aluno, não é, né? Mas 15 dias, a partir do momento que você dá esse lead time aí, essa previsão de envio, o que é que está acontecendo ali atrás? Aí você começa a questionar. Por que demora tanto? E aí, quando você faz essa pergunta, você agora começa a querer entrar no processo, né? E por fim, quem vai ser o meu cliente, quem vai ser o contemplado, quem vai ser o usuário daquela saída, né? Então, de forma muito simples, a gente vê estendida, e esse é um exemplo que é muito aplicado, da forma como ele fica o layout dele, né? E você vê as entradas, tudo isso no formulário. No A4 você consegue fazer isso, né? Você vê quem são as entradas, como é descrito esse processo, de forma resumida, a saída esperada e quem vai ser o cliente. Então, essa é uma ferramenta que a gente fala de mapeamento de processo, porque de forma muito simples, a metodologia, né? Não o processo, mas a metodologia muito simples, você consegue varrer todo o seu processo, do início ao fim. E aí, inserir essa parte de algoritmo, até porque para puxar saco aqui, a sardinha para o lado da gente, né? E aí eu queria escutar de vocês qual é a definição de um algoritmo, né? Observem que quando a gente olha para esse processo aqui, quando a gente olha para esse cenário, a gente vê uma sequência lógica de etapas, né? Que nada mais é do que um algoritmo, né? Você tem um objetivo lógico, final esperado, e você agora vai começar a andar em etapas. É assim que funciona? Então,
No algoritmo, o que é que a gente tem? A gente sabe as entradas e, pelo menos, estimam a saída esperada. Então, essas duas partes aqui são previsíveis. Tanto a parte de entrada quanto a parte de saída. Mas o que vai acontecer aqui no meio é justamente o que é importante para a gente trabalhar, né? É onde vai entrar o mapeamento de processo, é onde vai discorrer cada atividade, cada passo, cada elemento. Então, a ideia, quando a gente fala em algoritmo, é justamente isso. Quem é que vai rodar esse mecanismo de entrada até a saída? Quem é que vai colocar essa roda para girar, né? E aí, vamos para mais um. Vou jogar esse link lá. Eu queria que vocês, de forma interativa, participassem escrevendo aí. Agora a gente vai descrever. Deixa eu colocar chat. A ideia aqui é que a gente, não sei se todo mundo já jantou, e como o ovo é uma turma que gosta de malhar aí, né? Então, eu queria que vocês entrassem nesse link aí e a gente vai descrever, fazer um algoritmo para fritar um ovo. Quais são as etapas necessárias, pegando o conceito que a gente viu agora de cada etapa, cada elemento. Vamos descrever aí, de forma simples, como é que eu frito um ovo. Deixa eu já abrir aqui. Vocês conseguirem entrar no link aí, por favor, já sinaliza. O Windy... Consegui já. Entrei. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Já entrei aqui, né? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Todo mundo sabe usar aí, pelo menos já teve contato aí com o Jamboard. É simplesmente você tem aqui do lado, ó, umas caixinhas. Vamos esquecer se vai ser losango. Quando a gente começar a falar até mesmo de fluxograma, que a gente vai falar um pouco hoje, vamos esquecer a forma. Vamos prestar atenção simplesmente na sequência, nas etapas. E aí a gente esquece um pouquinho mais essa parte de simbologia. Só queria que... Opa! Vamos lá. E a ideia é que a gente comece agora a descrever etapas ou fazer o algoritmo para fritar um ovo. E aí tem umas caixinhas aqui, caneta ou até nota adesiva aqui, ó. Vocês podem ir lançando, pode fazer também a sequência digitando, tem uma caixinha de texto aqui, ó. Acho que é mais fácil só digitar do que tentar fazer o losango, o quadrado, enfim. É só colocar a caixa de texto que ela fica aqui, ó. Então, colocaram aí, selecionar o ovo. Eu entendo que selecionar o ovo é o quê? Tamanho? Pelo menos tem que ter o ovo, né? Professor, tem que ver se o ovo tá bom, né? Se tá ruim, não pode fritar o ovo Perfeito. ruim. E qual é o método que você usa? Quem foi que falou? Alessandra. Opa, professora. Qual é o método que a senhora usa, professora? Então, tem duas opções. Ou você quebra o ovo em um Perfeito. recipiente distante da frigideira, ou você pode colocar num copo com água. Da água, né? O método da água, é. Se você E- colocar também a lanterna do celular no ovo e a É. luz Você vê, passar, né? ele tá bom. Se ficar opaco, ele tá ruim. Boa, Olha aí. joia. Então, até agora tem selecionar o ovo. Eu entendo que a cor, né? É o quê? Cor? Tamanho? Se vai ser ovo branco ou não. Porque se aqui for selecionar o ovo, ok. Branco, vai ter uma bifurcação aqui de decisão, né? Vai ser branco? Não vai ser branco? E aí pegar a frigideira, ok. Pegar a manteiga. Se vocês puderem colocar sequencial, fica melhor. Vamos lá. Seleciono o ovo, pegar a frigideira, pegar a manteiga, colocar
colocar a manteiga na frigideira. Ligar o fogo. Acender o fogo, perfeito. Mas que ovo difícil. Para a gente entender, né, é uma brincadeira, claro, que a gente está fazendo aqui, mas para você entender que muitas vezes, no ambiente produtivo, no ambiente de trabalho, quantas pessoas envolvidas estiverem naquele processo, a gente vai falar um pouco aí à frente, maior a possibilidade de não ter esse alinhamento, né? E nesse quadro interativo aqui, várias pessoas estão escrevendo, claro. Mas observem que a descrição de um elemento simples, né? Porque fritar ovo não precisa ser um chefe de cozinha, né? Mas é interessante porque cada um tem o seu ponto de vista, ou cada um, na sua cabeça, tem a forma que como aquele processo ocorre, o que é um problema, né? É por isso que quando a proposta da ISO, quando ela foi inserida, e o professor Éder conhece muito bem, tem autoridade para isso, a proposta dela não era gerar qualidade percebida ao cliente, mas sim de estabelecer um padrão. Meu amigo, se você escreveu dessa forma, pelo menos execute dessa forma, né? Essa era a ideia. E a gente vê como é simples no dia a dia. Eu não vou ter procedimento. Eu me preocupo muito quando a pessoa diz assim, não, mas isso aí é simples, essa é uma atividade simples, mas não tem um procedimento? Não. Mas a gente deve observar, ok, vou selecionar o ovo. Qual é a cor do ovo? Qual é o tipo de ovo que eu vou consumir agora? É branco? Perfeito, branco. Né? Sai o marrom lá. A gente chama aqui de galinha de capoeira. Não sei como é que chama aí no Rio. A maioria das pessoas aqui é Rio, é mais no eixo sudeste, né? Mas aqui a gente chama galinha de capoeira. Então, peguei o ovo, vai ser ovo branco, perfeito. Vou pegar a frigideira. A frigideira alguém colocou aí a espumadeira. Deve ser aquela pá, né? A frigideira vai ser aquecida antes ou vai ser com ovo? Como é que a gente vai descrever? Então, essas etapas devem estar contempladas aqui, né? Percebam que é um algoritmo simples, né? Baseado no que a gente escreveu, quais são as entradas. Então, a gente já sabe quais são as entradas, isso aqui não tenho dúvida, seria a manteiga, o ovo, né? A panela, a frigideira, o fogão. Quem mais? Quem são os recursos? O chefe de cozinha, o executor, né? Qual é a saída esperada desse algoritmo? O que é que a gente espera? É o ovo frito, né? E quem é o cliente? Quem é o consumidor, né? Então, observe que se você faz o ovo para você é de uma forma, mas se você vai fazer para outra pessoa, você tem que entender qual é o requisito, qual é a percepção daquela outra pessoa, né? Eu vou sair dessa tela aqui porque a gente não conseguiu finalizar esse ovo. Mestre, uma coisa interessante é que algo tão automático, né? Como fritar um ovo, juntando mais pessoas, mais pensamentos, mais direcionamentos, acaba sendo algo bem detalhado ou até mesmo algo tão complexo que não chega a uma decisão, né? Cada um escolhe de um jeito, cada um faz de uma forma e acaba que é isso que o senhor está falando mesmo. Tem que verificar exatamente o que o cliente final deseja, né? Que às vezes eu posso querer o ovo frito de uma forma, mas o cliente gosta de outra forma, por exemplo. E a gente vai falar, Isaac, mas nessa composição aqui que a gente fala do CIPOC, o recomendado é que a gente comece pela saída esperada. Então, eu não vou começar sequencialmente pela entrada. Eu não vou começar pelo meu fornecedor. Perfeito. Isaac, o que é que você espera desse processo, entendeu? Qual é a saída esperada disso aqui? Eu quero ovo bem assado, bem frito, enfim, com crosta. Quero ele bem quebradiço, quero ele crocante. Então, essa lista eu devo considerar no momento que eu vou para o processo, entendeu? E vai definir muito
a entrada, o tipo da minha panela que eu vou usar, se vai ser com teflon, se vai ser sem teflon, se eu vou bater, se eu não vou bater. Então, observem que é algo simples, como você menciona, mas vamos lá para o dia a dia de trabalho. Quantas pessoas tem nessa cadeia que são possíveis ou potenciais problemas, né? É o que a gente viu aqui nessa simples brincadeira, nessa simulação aqui, né? Não é tão simples, às vezes, porque você diz assim, esse procedimento é muito confuso, é muito ruim. Perfeito. Quantas pessoas fizeram aquilo ali? E também acontece de fazer um procedimento que não é baseado na realidade. O camarada queria simplesmente ser feliz, né? Escreveu alguma coisa lá que, na prática, não funciona. E aí a gente vai ver essa etapa agora na parte do fluxograma, né? Quando a gente parte para o fluxograma, observem que até agora a gente viu as coisas muito superficiais, né? De cima. A gente não desceu, de fato, para analisar. E essa é a proposta tanto do PDCA quanto do DMAIC. Normalmente, para o contexto do Six Sigma, a gente usa mais o DMAIC. Mas se você for olhar, essa parte inicial, você é como se fosse a escrita de um artigo ali que você vai começar devagar daquele tema, você faz uma abertura, uma introdução ali. Mais à frente, você agora começa a ser específico, você desce de nível, você começa a detalhar, né? E aqui é a mesma dinâmica, né? E aí, para isso, tem alguns tipos de fluxograma que normalmente vocês já conhecem, ou já se depararam com alguns, mas o mais tradicional, que é mais aplicável aí no ambiente profissional, é o vertical. É aquele que você pega lá uma sequência de atividades lá, passo a passo, linearmente, e aí é o que a gente chama de verticalizado, né? É de uma descida só. Tem o multifuncional, que esse leva em conta, por exemplo, para emitir aquela declaração. Por exemplo, eu tenho o departamento, a secretaria, que vai receber esses pedidos, e eu tenho o departamento acadêmico, por exemplo, que é quem vai executar. Então, se você observar, existe uma interdependência entre as áreas. Ou seja, esse fluxograma ele não vai ser só executado naquela área específica, não vai ser só a secretaria. A secretaria recebeu e vai executar, né? Não vai ser. Ela simplesmente vai mudar de área, então ela vai começar a andar, e essa ideia de andar, o processo, você agora vai começar a observar quanto tempo ou que atividades cada área dessa vai executar, né? Que observem que tudo que a gente está fazendo é procurando sempre questionamentos. A gente não está em busca de resolver nada até agora. A gente não quer resolver. A gente não tem necessidade agora de dizer o problema é esse. Não. Aqui é simplesmente estar mapeando o processo. Está iniciando as atividades agora para enxergar os potenciais problemas, né? Onde acontece, o que faz o quê, cada área, o que é que está fazendo ali. Então, essa é a ideia. Quando você começa a ter noção dessa dinâmica, aí você começa a ter questionamentos, você começa a buscar evidências, né? A gente tem muito comum, usa muito isso aqui também nos projetos de Six Sigma, né? Green Belt, Yellow Belt, o espaguete. E aí, por exemplo, a gente está numa oficina, né? O cara está na oficina lá da Marinha, e aí ele precisa folgar um parafuso. Só que a chave ele não está perto dele, está na área, ele não tem um carrinho. Então, ele começa a se deslocar de uma área e ele vai em outra área. A ideia do diagrama de espaguete é enxergar a complexidade desse layout, o desenho ser adequado, para você começar a fazer o seguinte, meu amigo, porque ele se deslocou 15 metros, levou 10 minutos para buscar uma chave, porque essa chave não estava com ele. Então, será que é viável esse tempo desperdiçado, eu comprar um carrinho de ferramentas e ter ao lado dele, ele execute a atividade dele? Então, são esses elementos que a gente busca nessa etapa, entender o processo, porque ele se desloca. E aí você começa a olhar, será que esse diagrama, ou será que esse layout é adequado para essa atividade?
né? Muito se fala que todos os centros de distribuição que existem aí, e Falcone fala muito disso, eles são, e o professor Banzato também falava muito disso, que a taxa de aproveitamento e de produtividade de um CD, ele já é errado por concepção. Ele formado nessa estrutura de retangular, quadrado, disse que o ideal, o professor Banzato falava muito disso, o professor Banzato do IMAN, ele dizia que o ideal era que o centro de distribuição fosse uma circunferência perfeita. Pelo menos ele ia ter todos os pontos ali, aqui distantes, né? Então, essas ideias que a gente começa a enxergar as oportunidades, a ideia aqui é enxergar oportunidades, é justamente de fazer um aprofundamento em cada etapa. E aí, como o professor Éder tinha falado, o VSM, que é o mapeamento do fluxo de valor. O que é o mapeamento do fluxo de valor? Eu estou montando uma caneta, uma linha de produção de canetas, e aí, a cada etapa que eu faço algo que lembram que a gente estava falando aqui de agregar valor, né? Qual é o valor que o cliente espera, o que é que ele percebe naquilo? Comprou uma caneta, ele quer escrever, então perfeito. Ele quer a caneta escrevendo. Quais são as etapas em cada processo que essa caneta vai dar, que vai contribuir para esse valor esperado do cliente? Ele preencheu um relatório, ele mediu o índice de capabilidade do processo. Ok. Será que isso, de fato, agrega valor para o usuário final? Essas atividades administrativas, será que... ele embalou a caneta. Será que a embalagem agrega valor para o cliente final? Então, tudo que contribuir para esse valor percebido, a gente identifica que não será um desperdício. E todas essas etapas, apesar de ser chocante, mas de fato a gente identifica isso como um desperdício, porque não vai agregar valor para o usuário, para o cliente final. Eu preenchi a folha de produção, o relatório de presença da turma, perfeito. Tudo isso, não estou dizendo que não é importante, mas não agrega valor. Quando a gente monta a composição de performance daquele processo, tudo isso ele entra. Existe uma matriz que a gente considera o que é que agregou valor e qual foi o tempo. E o tempo total da atividade, a gente vai pegar esses fatores que agregaram valor e dividir pelo valor total. Aí a gente vê a performance daquele processo de agregação de valor. E aí está um exemplo daquele tipo de fluxograma que envolve áreas, né? Qual é a ideia de você entender? Quem é o gargalo na minha área, né? Todo mundo sabe qual é a definição, o entendimento de gargalo? Sim. Perfeito. A gente vai em busca justamente desses pontos críticos no processo. A ideia, quando a gente monta essa estrutura aqui, se a gente esquecer essa parte aqui do caixa final, a gente vai ter uma matriz aqui verticalizada, onde tudo aconteceu, todas essas etapas do processo de vendas, ela aconteceu naquele mesmo ponto, né? Quando você envolve outra área, a dinâmica entre as áreas deve ter um alinhamento muito sincronizado, né? Porque observe que, e tem muito disso, né? Eu fiz a minha parte. Se você não fez, mas ok. Para eu emitir o relatório, para eu emitir aquela declaração que o aluno quer, preciso de 2, 3 áreas. Ok. Eu fiz a minha parte. Mas se a outra parte não fez, de forma alguma, aquele produto não saiu, aquela saída esperada lá não aconteceu, ou seja, não pontuou, né? Então, a gente tem que entender muito isso. Essa composição entre áreas, ela deve ser sincronizada e alinhada. E aí, mais uma vez, eu queria participação de vocês para a gente agora construir um fluxograma. E dessa vez a gente vai ter que ir até o final, porque agora, de fato, Já foi difícil com o ovo, mestre? Não, é isso, rapaz.
Vamos lá. Vai dar tudo certo agora. Entrem aí no link. A gente vai descrever um processo de compra e uma operação de compra. Uma operação de compra, um cartão de crédito, um pagamento online, por exemplo. Acho que é aqui. Está repetido? Não, para mim apareceu aqui. O link apareceu qual? Aqui apareceu o processo de compra com cartão de crédito. Perfeito, é esse mesmo. Eu que Acho que estou você tem que fechar. vacilando aqui. Fecha essa aba. Eu acho que eu entrei. Perfeito. Agora. Aí, sim. Então, vamos lá. Agora a gente precisa descrever as etapas necessárias. E aí agora a gente vai fazer sincronizado. Como a gente tem um espaço aqui, cada um escreve uma parte e depois a gente vai montando essa estrutura. Se alguém vê que já foi repetido, a pessoa já retira e a gente começa novamente. Mas vamos agora simular como seria esse processo de compra no cartão de crédito online, por exemplo. Estou numa plataforma, entro no computador, decidi comprar, perfeito. Quais são as etapas e quais são os níveis que vão envolver essa compra? Perfeito, entrar na plataforma. Só tem uma pessoa participando aí. Entrou outro agora. Perfeito. Cada um pode pegar a sua caixinha de texto, a gente vai escrevendo aqui, ó, e depois a gente vai montando. O importante é a gente montar a estrutura de cada elemento, de cada processo, e depois aí a gente coloca na ordem lógica. Perfeito. Entrei na plataforma, escolhi o item, perfeito. Temos 4 pessoas aqui trabalhando, é isso? Somos 15. Vamos lá, pessoal, vamos entrar, pessoal. Se vocês não participarem aí, eu vou me queimar com o professor e na próxima vez eu não vou ter o direito aqui a voz aqui na bancada. Uma das características do nosso trabalho aqui na casa da PO é participação, mão na massa. Vamos lá. Então, perfeito. Entrei na plataforma, escolhi o item. Escolhi o tipo do cartão. Ou escolhi o tipo de pagamento, né? Não, a gente já diz que é cartão de crédito, perfeito. Não é boleto. Mas se fosse uma compra, desconsiderando cartão de crédito, a opção aqui poderia ser boleto ou outro tipo de pagamento. Perfeito. Escolhi o número de parcelas. Então, a gente já tem. Entrou na plataforma, sei o que é que eu vou comprar, escolher o produto, perfeito, ok. Não apaga não, vamos deixar, a gente pode deixar, já quem escreveu a gente já coloca do lado, sabendo a sequência. Escolhi o cartão, perfeito. E o número de parcelas, ótimo. Os dados de confirmação, perfeito. Vamos só colocar a sequência, porque depois a gente vai fazer o seguinte: qual é a atividade ou quais são as áreas envolvidas nisso aí, né? Porque eu vou ter o usuário, vou ter banco, vou ter a plataforma, depois aí a gente escalona aí quem são esses níveis. Ficar ansioso esperando a entrega de fato. Essa é a melhor parte, essa aí. Ansioso ou Mais temeroso, né? dolorosa. Dependendo da Mais plataforma que dolorosa. você entrou. Se for um Mercado Livre, o cara... Eita, falar o nome não, para não Eu tô há derrubar mais a de um live aí do mês aqui professor. esperando Aí. uma peça que eu comprei, mestre. Tá esperando ainda não? É doloroso essa parte da Não, espera. pô, é doido. É por isso que é importante ver a credibilidade, né? Até porque já é um problema o site confiável. Perfeito. O que é que temos aí mais? Digitar a senha, ok. Esse negócio está
Ok. Colocar no carrinho. Escolher o cartão. Perfeito. Agora a gente só tem 3 pessoas aqui. Vou agora começar a buscar aqui quem são essas pessoas que estão participando aí para dar alguma premiação aí no final. Professor, aquela caixa de chocolate lá que a gente comprou, professor, eu vou listar aqui quem são as pessoas que estão participando, se eu faço o favor de enviar. Escolher o cartão, legal, perfeito. Inserir endereço, Acho que já bateu, né? Acompanhar o pedido, perfeito. Vamos fazer o seguinte, da forma que está aí, agora vamos escalonar agora quem são os níveis ou quais são as áreas envolvidas em cada etapa dessa. Inserir um endereço. Perfeito. O cartão. Escolher o número de parcelas, inserir endereço, ótimo. Eu acho que inserir endereço já está contemplado, né, na conta do usuário, né? Perfeito. Mas pode deixar ele aí, ou então a gente puxa para... Já está subentendido aí. Ah, não, mas ele pede, né, confirmação do endereço que você quer, né? Se é os dados ou se você quer entregar... Oh, perfeito, perfeito, isso mesmo. Número de parcelas. Confirma a compra. Essa conta já está lá em cima, perfeito. Agora vamos colocar os níveis. Orçar, modelo escolhido, confirmar a compra, tá. Acho que a gente já pode partir aí para ficar ansioso, É o mais importante. É o mais importante, isso aí é de fato. Quem colocou esse ficar ansioso aí ficou legal. Vai. O cara não vai aparecer, né? Ele vai ficar quieto. Está mais ou menos organizado, mestre. Perfeito. Agora vamos colocar aqui do lado quais são os níveis ou quais são as áreas envolvidas. Por exemplo, vai ter aí o usuário envolvido, né? A plataforma, perfeito? Né? Usuário, plataforma. Para fazer a transação bancária, vai existir um outro elemento. Então, a gente está falando aí de usuário, né? Eu estou no meu ambiente, na minha conta, ou seja, alguns processos vão acontecer dentro do meu usuário, em conjunto com a plataforma. Outros vai acontecer só dentro da plataforma, por exemplo. Ele só vai aparecer para mim o item se tiver em estoque. Então, aquela consulta prévia do estoque vai ser por conta da plataforma. Em seguida, depois que a gente andar de nível, aí vem a transação bancária. Algum outro mais, não? Acho que é isso. E aí, qual foi a experiência? Esse foi mais simples para a gente fazer, né? Andou mais rápido do que fritar um ovo. Por incrível que Baseado nisso, existe uma forte correlação, professor, que esse pessoal é mais consumista do que comedor. Ou pelo menos preguiçoso para fazer a comida, né? Pensa que já vem pronto. Perfeito. Acho que a gente pode voltar aqui. Eu falo assim, qual é a comida que você mais gosta? Eu falo, qualquer uma que eu não tenha que fazer. Excelente, mestre. Se eu não tiver que pagar, então é perfeito. Se eu não tiver que fazer nem pagar, aí é perfeito. Só a patroa que não pode escutar isso, né, mestre? E aí, qual foi a percepção de vocês aí, nessa execução? Pelo menos mais simples as etapas, né? Esquecendo aqui simbologia, como a gente falou, mas a gente falou de valorizando mais as etapas, entender a composição de um processo, às vezes não é tão simples, né? E o cara faz assim, caramba, fui entrar lá naquele site, a experiência do cliente. Né? Caramba, o nível de confirmação é muito grande, então eu tenho que confirmar segurança, mais segurança. Então, são esses elementos que a gente deve buscar. Quem é que cria um gargalo no meu processo? Né? O que é que eu estou buscando como saída final? Por exemplo, agilidade. Quem vai comprar
online, ele quer segurança e ele quer rapidez. Então, será que esse fluxo que hoje a gente simulou aí, nessa brincadeira, será que isso atende ao usuário? Né? Será que o usuário vai ficar contente ou ele vai ter uma boa expectativa aí dessa experiência? Né? Será que ele vai vivenciar uma boa experiência? Então, a gente deve buscar, quando faz análise de processo, que a gente visualiza, né, que a gente mapeia processo, é justamente procurando essas evidências, procurando algumas situações que possam gerar entraves. Né? Professor, tem um detalhe, Sim. né? A diferença do procedimento do ovo para o procedimento de compra é justamente que o procedimento do ovo, você tem a opção de fazer o procedimento da forma que você quer. Aberto, isso, né? isso. E no sim. site ele já tem um pré-procedimento. Formatado. Assim, né? Exatamente, ele já te direciona onde você ir, então mesmo que você goste ou não tem outra opção. Tem que seguir daquela forma. Perfeito. Agora, se você observar, se a gente tivesse a opção de deixar isso livre, você já imaginou como seria o comportamento de cada área que está por trás dessa plataforma? A bagunça que seria, que cada um tem uma forma de querer proceder, né? Então, uma formatação é importante. É por isso que o procedimento ele ajuda nisso, né? Por exemplo, eu quero fazer o ovo. Você vai fazer dessa forma aqui, ó. Você vai pegar a frigideira, você vai esquentar durante 5 minutos na temperatura. Então, é por isso que a gente está andando todo esse processo aqui. Você vai observar que a gente quer sair do discurso, da palavra, do verbo, para ir para uma métrica, para um número. Né? Por isso que a gente espera sempre... a gente fala que um processo é desenhado f de x é igual a x1. O que a gente está buscando ali é simplesmente o seguinte, eu quero o número, eu quero saber esse x1 aí, qual é o número que vai representar ele. Ok, x1 é temperatura. Qual é a temperatura? A temperatura é 200 graus, perfeito, 200 graus. Mais ou menos quanto? Mais ou menos 1 grau, perfeito. Então, independente de quem vai executar aquela atividade, ele vai ter que seguir aquele padrão. Eu acho, perfeito, você acha, mas nesse momento você não deve achar, você deve executar. Essa é a ideia. Porque já imaginou também que a bagunça que não eu estou montando a minha linha de canetas, né? E aí Leandro descumpriu um procedimento. Perfeito. Só que essa caneta ela foi para o cliente e chegou na mão do professor Marcos. Não escreve. Ok, ele abre um processo de reclamação. Lembra o que a gente falou do VOC, né? Então, na pesquisa de satisfação, o cara lá meteu o pau. Ok. O professor Éder vai pegar essa tratativa, vai pegar essa demanda, essa reclamação e vai agora disparar um processo de análise da falha lá. Por que falhou? Ele vai ter o escopo na cabeça, o procedimento na cabeça dele está formatado, né? O passo a passo. Eu vou lá, vou pegar o procedimento, vou fazer um cheque que a gente chama de auditoria do padrão. Eu vou pegar o procedimento e vou analisar se Leandro vai executar cada etapa daquela. E aí, no dia que o professor Éder vai lá fazer a auditoria, Leandro monta correto. No dia que o professor Éder não está, ele não vai montar correto. Como é que você vai identificar uma tratativa de falha se você não tem um padrão que corresponda àquela atividade? Então, a gente sempre fala que em processos a gente não deve ter detetives, a gente tem analistas. Isso é muito difícil de entender se naquele dia determinada pessoa executou a atividade da forma que era para executar. Então, a gente tem que tirar esse achismo para ser conclusivo. As etapas são essas, então elas devem ser cumpridas. Né? É justamente para quando chegar no final da cadeia, caso tenha problema, a gente saiba, pelo menos, iniciar uma tratativa de falha. Né? E aí, a gente sempre fala dos gurus. Vocês citaram aí há pouco, Demi, e é interessante, professor, que eu tinha lido, é um livro, esqueci o nome dele, eu até tenho aqui, de Gestão da Qualidade, é o professor Capilé. E aí ele fala que atribui-se essa expressão a Demi
mas é mais uma daquelas frases que está lá na internet, mas parece que não foi ele quem falou, entendeu? Possa ser que é feito aquela pirâmide de Maslow. Não sei se vocês sabem dessa história, mas a pirâmide de Maslow não foi ele que idealizou. Ele abordou aspectos que estão contemplados naquela pirâmide, mas o desenho, aquela estrutura, não foi ele quem criou, né? Interessante que eu acho que até para dar peso também, né? Porque Demi é um dos pais aí da qualidade, um dos gurus aí, e aí para dar um respaldo, pode ser que tenha atribuído a ele. E Jura, ele entra nessa linha aí, né? De um dos gurus da qualidade. E o pilar de sustentação de trabalho dele, que ele entendia, ele desenhava, era o seguinte: ó, a gente deve ter um planejamento robusto. A gente só consegue gerar um aperfeiçoamento, uma melhoria, se você tiver, primeiro, observe que esse ciclo aí, ele não tem um início, um meio, fim, é como se fosse o PDCA. Ora, se eu controlo, eu percebo alguma deficiência, eu vou aperfeiçoar. E aí eu me planejo para executar. Então, observe, só para ter um ponto de partida, a gente vai começar pelo planejamento. Ele dizia o seguinte: eu vou me organizar, mapear o processo, vou entender o conceito aqui desse processo, vou estabelecer controles, né, elementos que eu consiga, pelo menos, me situar, se estou indo num caminho adequado ou não, baseado naqueles requisitos que a gente viu no início. E aí eu vou propor, ou vou gerar agora a melhoria. E uma das formas que ele fez foi justamente fazendo isso, né? Usando essa estrutura lógica, porque se vocês observarem, o processo de análise da capabilidade, sabe? Entender se o processo é capaz, se ele está sob controle ou não, ele parte muito disso, de entender uma sequência lógica de etapas do processo para ter uma saída esperada, um objeto final. Né? Então, diante disso, a gente viu que o ovo foi fracassado, mas no fluxograma já foi bem melhor. A gente agora vai fazer um CIPOC. Vai fazer um CIPOC. E o link é esse aí. CIPOC já que foi falado que a maioria não conhecia, não sabia trabalhar, a gente agora vai fazer um CIPOC valendo, né? E aí, o que a gente vai estudar, o que a gente vai fazer, não sei se vocês já clicaram aí no link aí, o que a gente vai fazer é a simulação de uma compra de uma pizza por aplicativo. Você está aí na sua casa e aí você pega o seu smartphone e aí vai começar agora uma etapa para solicitar uma pizza. Como seria esse mapeamento, aí, essa estrutura dentro do CIPOC? Já entraram aí? Sim, sim. Perfeito. Tá sim. Só tem uma pessoa aqui. Vamos lá. Deve ter mais participação aí. Agora, como é que a gente vai fazer essa estrutura do CIPOC? A gente já sabe qual é o objetivo final, então, como a gente tinha falado, vamos começar pela saída esperada. Quem quer comprar uma pizza, logo deseja receber uma pizza. Então, vamos colocar abaixo da saída esperada, primeiramente, qual é o objeto final desse processo. Então, receber a pizza, né? Tem uma pizza ou pizza de mussarela, enfim, qualquer pizza aí. Pô, mestre, essa hora da noite falar em pizza é sacanagem, hein? Essa é a ideia, né, velho? Abriu Essa é a ideia, né? O professor Tiago, a gente diz aqui uma expressão local que é: não basta só cair do cavalo, tem que receber o coice. Então, a desgraça tem que ser completa. Vamos lá, vamos começar aí. Pega a caixinha de texto aí, ó. Então, como a gente já reconhece agora quem são as caixinhas aí, né? O que quer dizer cada letra dessa aí, não só o acrônimo, mas a essência dele. Então, se eu quero a pizza é o objeto final. Perfeito. Sabendo agora quem é o meu output, a saída, a gente agora vai para uma saída, o que é necessário ter. Então, a composição de entrada agora. O que é que a gente precisa para fazer
uma pizza, quais são as entradas? A solicitação do cliente. Perfeito. Tem que ter o pedido, né? Então, vamos lá. Vamos lá para o input. Quem são as entradas? Eu vou ter aqui no cliente não vamos colocar no input, até porque já é a saída, vai ser cliente. Nessa parte aqui é que a gente, no final, é que a gente coloca aí o cliente, né? Mas nessa parte de entrada tem que ter o pedido, né? Vai vir de um aplicativo, de plataforma, mas se a compra fosse aberta, por exemplo, os pedidos viriam de um iFood, né? De uma plataforma qualquer, mas viria também do balcão, viria do WhatsApp. Então, tudo isso seria nessa parte de entradas aqui do pedido. Mas a gente, para simplificar, vai colocar pedidos, né? Tem que ter o pedido. O que mais? Para fazer a pizza, o que é necessário? Aí seria o material, mas aí dependeria da... Isso, perfeito. Quais são os insumos necessários? Farinha. Perfeito. Perfeito, isso mesmo. Tudo isso. A gente pode colocar aqui, para não se delongar, a gente pode colocar os insumos, ingredientes, perfeito. E na parte dos fornecedores, aí a gente precisa descrever, né? Quem são os fornecedores da massa, fornecedor ou da farinha, fornecedor do sal, enfim. Da embalagem. Também. O recurso humano, o pizzaiolo. Entendi. O pizzaiolo, né? O recurso humano, né? A entrada, sim, o especialista lá, o chefe, o entregador também. Nessa parte de entrega. Entrega ficaria onde, mas? Entrega. Nessa parte dos requisitos de entrada, a gente vai ter a pessoa que vai executar e vai ter a pessoa que vai entregar. E quando a gente for para processo, a gente vai ter uma caixinha lá específica, por exemplo, da parte entrega. Por exemplo, vou fazer a massa. Quem é que está mexendo mais agora aqui na caixinha? Porque aqui a gente pode fazer o seguinte. Ó. Em processos, a gente pode colocar a etapa de fazer a massa. Ok? Depois, fazer o molho, por exemplo. Aqui, usuário, consumidor. Opa. Cliente. Consumidor. Perfeito, ingredientes, ok. É o forno, né? A gente vai precisar do forno também nessa parte de entradas. Sim. Forno. Pô, só tem duas pessoas aí. O forno não seria parte de processo? Então, na parte de processos vai ser mais a descritiva, né? Ela vai para a etapa do forno, mas para ela ir para a etapa do forno, eu preciso ter o equipamento, né? Porque nessa parte de inputs, essa parte de equipamentos deve entrar, né? Entendi. Porque na parte de processos, Isaac, observa, eu digo que eu preciso de um forno, ok? Na verdade, eu não preciso do forno, eu preciso de uma temperatura elevada para fazer a massa, porque eu posso usar um forno elétrico, mas eu posso usar tipo aquela chaminé. Né? Forno a lenha. Então, isso, forno a lenha. A gente precisa do elemento para aquecer. Mas para entender o conceito, a gente coloca aqui equipamentos. Quem vão ser os fornecedores? Alguém pode ir já fazendo essa etapa de massa? Ó. Fez a massa, fez o molho. Precisa mais de quê agora? Molho, massa. Tá. Temperos. Fazer o recheio, né? Perfeito, recheio. Só tem duas pessoas mexendo aqui. Pô, a gente poderia participar mais aí, pessoal. Estou botando aqui, mesmo. Porque até eu coloquei aqui embaixo, Isaac, depois que... E turma, depois que a gente coloca de forma macro o processo, a gente pode até ampliar mais aqui, ó,
parte de processo, se a gente quiser, a gente pode até colocar aqui, fazer a massa, fazer o recheio, juntar, ir para o forno, embalar, expedir. Né? Porque qual é a importância do CIPOC? É que a gente tenha noção, uma visão macro daquele processo. Né? Sim. Agora, olhando para aquele conceito de CTQ, o que é importante nesse processo aqui? Observem que a gente está tratando de quê? Compra de uma pizza por aplicativo. Quem compra por aplicativo? Normalmente Qual é o atributo, qual é a característica, destaque nesse processo? O que é que ele espera? O aplicamento. A entrega rápida. De cara, né? De cara. Uhum. Entrega rápida. O que mais? A pizza ainda quente. Já imaginou? Então, observe o seguinte. Estou fazendo CIPOC, estou estruturando. O que é crítico para essa experiência que foi destacada aí da... Não entra aí, não. Essa parte de criticidade ou de requisitos não vai entrar aí. Né? Mas foi bem... Valeu a iniciativa, mas ela não deve entrar aí. Né? Porque o requisito, a gente vai tratar a parte, porque vai ser baseado nisso que agora a gente vai fazer a formulação da nossa métrica. Né? Quem falou foi a professora Alessandra ou foi a Natália que falou agora há pouco? Natália. Baseado nisso, Natália, que agora a gente vai começar a entender que se o cliente, para ele ter uma boa experiência na minha pizzaria, é tempo de entrega, qual vai ser o processo crítico para mim? Qual vai ser o elemento crítico para a gente começar agora o estudo de processos? A capabilidade. Será que o meu processo é capaz de fazer com que o cliente receba a pizza quente? Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, agora a gente vai começar a estruturar o projeto da gente de medição. Né? A gente agora sabe o que é importante, a gente mapeou o processo, sabe quem é gargalo, quem não é, sabe o que pode vir a ser crítico. Por exemplo, se a gente está falando de criticidade da entrega, o que é que vai ser decisivo aqui? Ó? Além de que a etapa de execução da pizza tem que seguir muito bem estruturado, porque o elemento é como se o gargalo ficasse aqui, por exemplo, com o motoboy, né? O entregador. Vocês conseguem entender a sequência lógica, porque seria muito simples aqui a gente abrir o Minitab e fazer um gráfico, os dados são normal, perfeito, distribuição normal aqui, gerar um número, porque a capacidade ela gera um índice, né? Um número, e aí eu digo o seguinte, professor Éder, meu índice de CPK está 1,33. Ok. E o que é que eu faço com esse índice? O que é que ele está me falando? Então, muitas vezes, a rejeição no ambiente de trabalho com o analista, com o profissional da área de matemática, de estatística, é porque ele quer usar o número pelo número. É necessário que a gente entenda o contexto, a expressão daquele número. Perfeito. Ele está falando 133, ele deve estar falando que o processo se encaixa perfeitamente e a pizza vai chegar quente para o cara, porque a partir do momento que eu digo que a pizza ele quer receber quente, eu começo agora a fazer o seguinte, eu vou delimitar minha área de entrega. Por quê? Será que a embalagem foi feita para suportar a temperatura? Tem um microfone aberto aí. Será que a minha estrutura estabelecida permite que o cliente não espere muito, né? Porque, como foi falado, o cara que vai pedir no aplicativo, ele não quer esperar muito, ele quer a pizza quente, né? Então, como é que agora eu vou estruturar o meu processo para que esses dois requisitos do cliente, né, torne-se um desejo do cliente, torne-se factível. Né? Vai ser baseado nisso agora que a gente vai estruturar nossas métricas para ter um banco de dados de entrada, para agora que a gente começar a fazer a matemática. Agora a gente entende o princípio, a gente entende a necessidade, ele quer rapidez e ele quer uma pizza quente, perfeito.
Então, agora a gente vai estabelecer uma métrica, né? O que é crítico, então, criticidade, entrega no prazo. Então, quais são os requisitos nesse processo? Que a gente diz que são requisitos, é baseado naqueles CTQs. Então, é prazo de entrega e temperatura da pizza. Perfeito? Então, agora a gente vai estabelecer as nossas métricas. Vai fazer um formulário lá. E aí, agora a gente vai começar a medir. Fase medição. Perfeito. Qual foi o lead time? Do ponto que o cara disparou a compra e ela foi aprovada e gerou um pedido. Né? Lembre-se agora da matriz, que a gente fez um fluxograma. Cada etapa, o usuário lançou os dados lá, a compra foi aprovada, caiu para dentro da pizzaria, a pizzaria, a partir daquele momento, agora ali tem um lead time. Então, ele vai dizer o seguinte, a partir desse momento, conta-se o tempo. Então, a partir desse momento, eu entendo que eu tenho uma métrica a cumprir. Então, meu ponto de medição agora, eu vou fazer uma planilha e vou começar agora a lançar. Pizza 1, pizza 2, cliente 1, cliente 2, e o tempo que for o lead time. Qual vai ser a pergunta seguinte? O cara vai dizer o seguinte, tua média de entrega está em 12 minutos. Será que só a média a gente consegue ter noção desse lead time? Não é possível, porque eu vou ter cliente com 10 quilômetros de distância, de raio, outro com 3. Então, vai ser muito difícil. Nesses casos, o que é que a gente faz? Cria-se um fator. Né? A gente pode dizer o seguinte, o tempo por distância, então a gente tem uma métrica ali mais que consegue comparar, porque a partir do momento que a gente faz isso, por exemplo, tem os motoboys aqui, os entregadores, Davi, Leandro, Isaac, Natália. Aí Isaac só pega corrida distante, acima de 20 minutos. Aí vai Éder, professor Éder, especialista, analista em cronoanálise. Aí ele vai dizer, rapaz, Isaac tem um tempo absurdo aqui comparado a Davi, Leandro e Natália. Será que está sendo adequado esse ponto de vista, essa medição? Então, o fator ele pode ajudar o seguinte, a partir do momento que eu crio um fator, eu vou comparar todo mundo da mesma base. Então, é esse tipo de leitura que eu gostaria de passar para vocês. Não é o número pelo número, a gente tem que entender o processo. Né? A partir disso, a gente sabe que lead time e temperatura são pontos críticos. Aí vem uma outra pergunta no processo de melhoria. Né? Será que eu consigo atender raios de 10 quilômetros de distância da minha pizzaria? Será que eu vou ter tempo? Dá 15 minutos ela chega quente. 17 minutos ainda chega quente? Não, não chega. Então, eu começo agora a ir para o meu aplicativo e limito, faço um ponto de corte. Né? Observem que eu estou criando só evidências, criando situações para entender e atender o que é crítico, o que é valor para o cliente. Né? E agora, como é que eu vou medir a temperatura? A partir do momento que eu chego com a pizza do professor Marcos e entrego na casa dele, eu venho com um medidor de temperatura, a pizza tem que estar acima de 40 graus, perfeito. E aí ele vai gerar um número, e aquele número vai compor uma base de dados. Então, agora eu sei o que é que eu vou acompanhar, eu sei o que é que eu vou medir. Minha medição inicial agora não vai ser mais tempo de execução da massa, tempo de execução. Não. A gente vai olhar agora para uma métrica que é mais relevante. Eu vou olhar para lead time, minutos, tempo atendido por cliente, e eu vou olhar para a temperatura. Então, é fundamental entender essa necessidade do cliente e eu estruturar o meu processo para atender essa demanda dele. Né? É o valor percebido. Né? Alguma dúvida aí, pessoal? Tá claro aí a linha lógica que a gente está tentando formular? Me dê esse retorno aí. Sim, ótimo. Sim, professor. E aí, Tá só bem para a legal. gente fechar essa parte da trilogia de Juran, parece mais um filme, né, velho? Netflix, trilogia de Juran. A gente sai de um discurso que era meramente verbal, né? Eu quero a pizza quente. Eu entendo, eu decifro aquele código, o analista vai fazer isso, decifrar aquele código, né? Lead time, ele quer receber rápido, e eu vou converter aquilo no número. Então, essa sequência que a gente só vai conseguir fazer se a gente entender a cadeia do processo, entender quais são os fatores que podem complicar esse processo. Perfeito? E aí, o que eu tinha programado para hoje
era justamente isso, né? A gente dividiu em 2 blocos, mas a gente viu essa parte a entrada, de entender a voz do cliente, né? E entender a composição de um CIPOC, do algoritmo, né? Da sequência de passos lógicos com objetivo. Viu essa parte de fluxograma, como é que ele trata, se é verticalizado, se ele trabalha entre áreas, né? O VSM, aquilo que agrega valor, a atividade que agrega, que não agrega. Entender quais são os possíveis gaps ou gargalos em cada atividade, em cada processo, né? E converter uma mera expressão, um mero desejo, numa métrica, no número, né? E para a próxima aula, próximo encontro, a gente, de fato, entra nessa parte de processos, né? Cartas de controle, de capabilidade. E aí eu pediria para que vocês baixem o software, né? Tem a versão experimental, o próprio site do Minitab. E aí, na próxima aula, aí a gente já vai fazendo uma interação, já usando o software, se vocês quiserem baixar aí. Ele vai pedir os dados lá de e-mail, a sua atividade fim, enfim. Deixa eu só abrir aqui. Perfeito, professor. Era isso. Obrigado, Davi. O Davi tocou num ponto que eu sempre gosto de falar também, que eu acho fundamental. É que, assim, é até um defeito nosso da área de PO, a gente tem essa mania feia de ficar torturando os números, né, meu? Então, não, vamos fazer uma simulação, vamos utilizar uma programação linear, e aí a gente acaba se perdendo ali naquele mundo dos números, né? Lembro até da música do Tim Maia, né? E cria um mundo de ilusão onde tudo é belo. A gente entra ali naqueles modelos matemáticos, né, cara? Que se a gente for aplicar na realidade, não vai funcionar, né? Não estou dizendo que o modelo matemático não funciona, não é isso, né? Eu estou dizendo que se nós nos desapegarmos da realidade, vai chegar uma hora que nós vamos ficar discutindo ali os modelos, né, o modelo matemático, o modelo pelo modelo. O modelo é bom, o modelo não é, o modelo é bonito. Não. Quer dizer, a gente se desprega da realidade. E isso é tudo que a gente não quer, né? O que a gente quer é resolver problema real, usando o PO, né? Então, a gente não pode cair naquela armadilha, né? Eu canso de brincar. Se o modelo não aderiu à realidade, a culpa é da realidade. O meu modelo está certo. Então, a gente não pode cair nessa armadilha, né? De se apaixonar pelo modelo e se dissociar completamente da realidade. Então, pelo que o Davi mostrou aí brilhantemente, né? Nós temos que exercitar essa competência, né, de questionar os números. Não, mas por que a pizza tem que chegar a 40 graus? Por que 40 e não 39? Por que o motoboy só pode levar até 10 minutos? Quer dizer, tudo tem que ter uma... Né? Não adianta só olhar os números. E aí, curioso que hoje eu estava olhando, vi o post de uma menina, até salvei para usar como recurso em uma das minhas aulas, né? Justamente para mostrar essa questão dos números, né? Nós temos que fazer... A análise de dados ela vai muito além do que aplicar modelos matemáticos. E sim, você coletar um conjunto de dados, aplicar um modelo e ser capaz de analisar os resultados que esse modelo te dá. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Espera aí. Eu consigo. Espera aí, deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui.
eu calhei de ver hoje, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. Ó, Príncipe Charles e Ozzy Osbourne. Aí tá lá. Os dois nasceram em 1948, os dois casaram por 2 vezes, os dois têm 2 filhos, sucesso no negócio, os dois, né, gastam seu tempo no feriado nos Alpes e os dois gostam de cachorro. Então, são 2 pessoas iguais. X1 é igual a X2. São 2 pessoas São iguais. 2 pessoas iguais, mestre. São 2 pessoas iguais. Né? Aí eu estava até uma matéria falando sobre... Os 2 são nobres, né? Um é príncipe da terra, o outro é o rei do metal. Pois é. Então, assim, se nós nos prendermos unicamente aos dados, nós podemos ser levados a erros grosseiros de tomada de decisão. Né? Então, o dado, a matemática e tal, também não é tudo, não. Faz parte do... O que eu critico é que as pessoas, pelo menos, acho que eu tenho contato, né? De uma maneira geral, 99% parte para uma abordagem quase que totalmente qualitativa. Ninguém usa modelo nenhum. Aí isso, para mim, é decisão na orelhada. Ah, não, que o ciclo PDCA, roda o PDCA. Eu fico pensando, né? O que é rodar o PDCA, né? É um pneu? É uma roda? Como é que eu rodo o PDCA, né? Como é que faz para rodar? Não, roda o PDCA. Aí fala um monte de palavras bonitas, né? Não, que o market share, e os stakeholders. Quando espreme, não sai nada. Mas aí você fica olhando, é um discurso vazio, é uma pessoa vazia, que fala em market share, fala em lead time, fala SWOT. Análise SWOT. Não, quem é a vaca leiteira, quem é o... Sabe? Assim, não tem substância nenhuma, uma pessoa vazia. Então, eu acho que sim, tem que haver o casamento das 2 coisas, uma análise qualitativa e uma análise quantitativa. Né? Então, você mede, pega os dados, né? Coleta aquela massa de dados, aplica num modelo matemático. Quer dizer, você começa com uma parte qualitativa, entendendo o problema, depois que você estruturou, você coleta os dados, aplica o modelo e volta para a análise qualitativa. Não, olha só, então podemos concluir que o nosso cliente tem esse perfil, porque, né, embora os dados sejam semelhantes, são clientes com perfis completamente diferentes, e aí você faz uma análise qualitativa em cima, né, em cima daquele modelo que você utilizou. Né? Mas eu acredito que as 2 coisas têm que andar juntas. Né? Você tem que ser capaz de aplicar esses modelos e, quer dizer, não adianta nem ficar só de um lado, nem ficar só do outro. Né? Não adianta... Me fez lembrar, professor, daquela conversa que a gente teve há pouco sobre o artigo lá da reciclagem lá. Uhum. O senhor veio questionar. Pois Se a gente olha só para o número, né? Exatamente. Você se engana, né? Você se engana. Por isso que eu olhei e falei, pô, mas peraí, alguma coisa, porque a gente exercita essa capacidade né, de analisar o dado, né? Você me mandou aquele gráfico, eu falei, pô, mas peraí, tem alguma coisa que não está legal. O cara deu uma orelhada aqui, alguma coisa que... Aí não me convenceu. Eu falei, não, vamos conversar. Aí nós conversamos, agora eu entendi. Então, quer dizer, você tem que exercitar esse espírito crítico. Então, nem só nós podemos cair nessa armadilha de ficar torturando os números, né? Aplicando o modelo e discutindo lá o modelo pelo modelo, e também nem só nós podemos ficar falando de ciclo PDCA, de não sei o quê, de plano de mitigação, 5W2H, papapá, né? Eu acho que essas 2 coisas, elas têm... Eu acho, professor, que um dos fatores que mais causa rejeição do profissional, do analista, do engenheiro mesmo,
quando ele quer usar estatística ou matemática para dar... É a forma como é implementada. Às vezes o cara quer impressionar muito e esquece de fazer o básico, né? Então, às vezes, o pessoal diz, o cara quer fazer experimento na minha linha. Então, a gente deve ter muito cuidado com isso, de refinar primeiro a cadeia para ser assertivo, né? Para ser assertivo. Até porque, se você não tem o poder de tomar decisão, você vai depender de alguém, você tem que convencer primeiro essa pessoa. Então, já é um obstáculo no processo. Exatamente. Bem, então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todos. Muito obrigado aí ao professor Davi, que nos fez essa gentileza. Semana que vem nos encontraremos novamente na quinta-feira, às 20 horas, e aí vamos entrar justamente numa pegada aí mais quantitativa, né? Essa parte inicial que o Davi mostrou é fundamental, porque é o que eu estou falando, né? Não adiantaria ele chegar aqui fazendo um monte de cálculo de CP, CPK, carta de controle, aí é torturar os números sem entender para que esses números servem. Então, a gente precisa entender o que é um CIPOC, o que é um mapeamento de processos, o que é um fluxograma, uma cadeia de valor, e aí o número ele vem, né, ele vem respaldando, agregar. Perfeito. Ele vem agregando essa análise, né? E aí é justamente o que nós veremos aí na semana que vem. Tá? Isso mesmo. Perfeito. Então, obrigado, viu, professor? Obrigado pela confiança. Obrigado ao pessoal aí por ter a paciência e ter colaborado aí com essa conversa. Parabéns, obrigado, professor. Bom. Valeu. Obrigado, pessoal. Muito obrigado Forte pela abraço. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada, boa noite.